sou o Carlos Trapp e este é o canal Fé e Cidadania. Em tempos de Copa do Mundo, mais preocupado com o Brasil. Se você é novo aqui no canal, eu peço para que você se inscreva, ative as notificações e assim você receberá os próximos vídeos. Então, como eu disse, que nós estamos em plena época de Copa do Mundo. Eu há pouco assisti um pouquinho o jogo que estava passando e então tenho me dedicado até certo ponto aos jogos. Eu me interesso porque eles falam sobre os países e gosto da atualidade, mas a maior preocupação minha é com o futuro do nosso país. E eu tenho pensado o seguinte: o que vai acontecer, o que será se o Luiz Inácio tomar posse? Qual a impressão que vai ficar? A impressão que eu tenho não é boa, porque fica-se com a ideia que aquilo que é errado compensa. Aliás, eu quero contar uma coisa interessante nesse sentido. Eu tenho procurado sair às ruas, fazer campanha, isso há poucos dias, durante a eleição, e tenho encontrado alguns petistas. E daí eu tenho questionado, mas por que você vai votar no Luiz? Ele tem feito coisas erradas. E quem não faz, quem não rouba, dizem. Então, a impressão é que todo mundo está na mesma vala. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Então, os critérios não são adequados. Aí eu me preocupo. A ideia que campeia na mente de muitas pessoas, que se pode proceder de qualquer forma, e não se olha para criminalidade, para desonestidade, melhor dizendo, embora a criminalidade esteja aí incluída. Então, é algo realmente muito preocupante. O que se passa na mente das pessoas, o que há de preocupação, de interesse, de foco. Então, nós, brasileiros, temos que nos preocupar com a conduta dos nossos políticos. Inclusive, eu sempre deixo aqui a Bíblia, e eu quero só citar um versículo hoje, que está em Provérbios 29, 2, que diz assim: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O perverso, para mim, o Luiz Inácio é alguém perverso. Foi condenado em 3 instâncias. Então, essa pessoa é ideal para governar o país? Alguém pode dizer, mas as eleições já passaram, mas e como foram as eleições? Foram limpas? Não houve algo errado aí no meio, que eu já destaquei em outros vídeos? Então, nós precisamos nos preocupar com isso. E outra coisa que precisa chamar atenção é a imprensa. A imprensa. Porque a imprensa está conformada com isso? Porque a imprensa, grande parte dela, não se preocupa com essa situação. E até as Forças Armadas, a gente espera para que elas entrem em ação, para que se cumpra o que está escrito aqui na nossa bandeira: ordem e progresso. Se nós tivermos ordem, tivermos justiça, nós vamos ter progresso. Agora, se não tivermos, nós vamos suspirar, como diz o texto bíblico. Nós vamos sofrer. E é isso que nós queremos. Toda a América Latina socialista, nós queremos isso. E vocês sabem as consequências que já aconteceram com outros países em volta aqui. Inclusive Cuba, as pessoas fogem de lá arriscando a vida. Da Venezuela também vão para outros países. Nós já recebemos até na nossa igreja venezuelanos que nós procuramos ajudar quanto ao português e socialmente também. Então, estão acontecendo coisas assim preocupantes. E nós devemos, então, como eu já disse no início, nos preocupar mais com o nosso país do que com o futebol, porque o futebol vai passar. Eu não estou querendo desprezar o futebol, mas ele passa, o Brasil fica.
Então, a maior preocupação nossa deve ser com o nosso país. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, orar. Segundo, nós podemos entrar em contato com os senadores. Segundo, o terceiro, nós podemos procurar a imprensa para que ela seja imparcial. A imprensa, em grande parte, é tendenciosa. Ela quer o Luiz Inácio na presidência de uma forma indevida. Eu já disse em outro vídeo que a eleição foi viciada. Deixei isso também registrado no jornal que eu faço. Então, que nós possamos nos ocupar com isso. Falando nisso, eu quero que seja rodado um pequeno vídeo, acho que tem uns 2 minutos, em que um senhor apanha em flagrante um menino que roubou a carteira dele. E daí ele pega no pé dele e o menino diz, quando eu crescer, depois eu vou ser presidente da República. Então, por causa do roubo, ou do furto, não sei exatamente o que foi, mas foi uma coisa errada, aí ele diz, eu vou ser presidente da República. Então parece que aquilo que é errado compensa. Então isso não pode ficar na mente das pessoas, que o mal compensa. A gente sempre tem que olhar para aquilo que é correto. Aí lembro Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro deve se ocupar nossa mente. Se ocupa nossa mente, vai mexer na nossa prática, na nossa conduta, porque tudo começa na mente. Então, que Deus nos ajude a nos ocupar com isso, lutar pelo nosso país, interceder, mas não só isso, agir também. Então, que Deus nos ajude, e aí eu apelo ainda para as lideranças cristãs para que se empenhem também, se interessem, não fiquem indiferentes, não se preocupando com isso, porque isso realmente vai mexer com o país. Nós vamos colher o quê? Tristeza. Se os maus se multiplicam, o povo suspira, vai causar tristeza. E isso não deve ser assim. Embora a gente deva confiar sempre em Deus, mas isso vai mexer com a gente. Então, que fique o desafio para que nós possamos nos empenhar para que haja justiça, ter fome e sede de justiça. Mas eu peço ainda no final para que seja rodado esse vídeo que eu citei, em que um senhor flagra um menino que tinha se apossado da carteira dele. Muito obrigado. Tentando roubar minha carteira, não é, seu danadinho? Tenha vergonha. Você sabe o que é que acontece com ladrão nesse país? Vira presidente da República?